Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, então, nós teremos uma aula de gramática. Vamos ver introdução à sintaxe. Primeiro, a sintaxe é a parte da gramática que se ocupa das relações entre as palavras na oração e das orações num período, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que é realmente oração e o que é período. Análise sintática é o que nós veremos. Bom, primeiro, o que significa analisar? Analisar significa decompor um todo em seus elementos constituintes. A análise sintática, então, a análise sintática em si, consiste na decomposição do discurso e do estudo das relações existentes entre os elementos que o compõem. A análise sintática tem como objeto de estudo os enunciados linguísticos. Antes de iniciar a análise sintática propriamente dita, é importante ter bem claro, tá? Que seja claro o conceito de frase, oração e período. Foi o que eu coloquei aqui. O que é frase, primeiramente? Frase é todo enunciado que tem um sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação. A frase, gente, desde que tenha sentido completo e estabelece comunicação, então a gente pode considerar frase. Veja bem, nós temos frases nominais, frases verbais. As frases verbais, o verbo gira em torno de um verbo. A frase e a frase nominal não precisa ter verbo. Por exemplo, se eu falo fogo, não tem verbo. Só isso aqui é um sentido completo. É uma frase nominal. Não precisa ter verbo. Agora, se eu falo assim, a vida é um combate. Vamos supor, a vida é um combate. Daí também é frase, é uma frase verbal, girando em torno do verbo ser, tá? Agora, a oração é o enunciado organizado em torno de um verbo. Para ser oração, precisa ter verbo. Então, vou colocar um exemplo aqui. Então, gente, veja bem, o importante é que todos aprendam a lição. Eu vou dividir aqui essa oração. Nós temos aqui dois verbos. Nós temos o verbo ser, aqui e o verbo aprender. Aprendam, dois verbos. Logo, temos duas orações. Então, o importante é a primeira oração, que todos aprendam a lição, a segunda oração. Vejam bem, gente, o importante é uma oração. É um enunciado que não tem sentido completo, mas é uma oração. Por quê? Porque tem um verbo, tá? Que todos aprendam a lição é outra oração, gira em torno do verbo aprender. Logo, daqui a pouco, a gente vai ver que nós vamos ter período composto aqui. Vejam bem, gente, portanto, o elemento básico de uma oração é o verbo. Verbo, então, ou pode ser também uma locução verbal, tá, gente? Não existe oração sem verbo. Toda oração tem que ter o verbo, tá? Vejam bem, nós temos também período, tá? Período é um enunciado constituído de uma ou mais orações. Nós temos aqui o período simples, tá? E o período composto. Se é período simples, é porque tem um verbo, né? Nessa oração. O período composto tem mais de um verbo. O período simples, gente, quando a gente faz a análise sintática, o período simples, a oração é chamada de oração absoluta, tá? Quando é período simples. Quando é período composto, daí nós temos as orações coordenadas, que é o período composto por coordenação, e
e período composto por subordinação. E nós temos período composto por coordenação e subordinação junto. Nas próximas aulas a gente vai ver com mais detalhe esse período composto aí, tá? O período composto por coordenação, então, gira em torno das orações coordenadas. E o período composto por subordinação gira em torno da oração principal, mais as orações subordinadas. Nós temos também período composto por coordenação e subordinação junto, tá? Beleza? Até aqui, frase, oração, período. Bom, gente, agora nós vamos ver aqui os termos essenciais da oração, tá? Que é sujeito e predicado. Dissemos que o elemento básico de uma oração é o verbo, mas é importante saber que a nomenclatura gramatical brasileira considera o sujeito e o predicado os termos essenciais de uma oração. Observe a seguinte frase: choveu muito. Veja bem, essa frase é uma oração, pois tem um verbo, o verbo chover aqui, tá? Mas só que ela não possui sujeito, somente o predicado. Tudo isso aqui vai ser o predicado. Então, o termo que realmente define uma oração é o verbo, tá? Nem sempre as orações vão parecer sujeito, tá? Então, o verbo, oração, se for uma oração, realmente vai ter um verbo. Veja bem, olha outra frase aqui. Aquele homem parece preocupado. Então, o elemento a respeito do qual se informa algo, do qual se informou algo, é aquele homem, que seria o sujeito. Agora, a informação propriamente dita, que ele parece preocupado, constitui o predicado. Então, resumindo aí, concluindo, sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação e com o qual o verbo concordará também, tá? E o predicado é o elemento da oração estruturado em torno de um verbo que informa algo, está informando algo a respeito do sujeito, tá, gente? Depois a gente vai ver aí os tipos de sujeito, tipos de predicado, mas aqui é o básico para vocês saberem os elementos essenciais da oração. Como estamos falando de oração, né? Então, aqui é o básico mesmo. Bom, gente, por hoje é só a nossa aula, tá? Até a próxima aula. Espero que vocês entenderam. Beijos, até mais.